fique aí antes de entrar no ar, porque você já ouviu falar em limbo previdenciário? Pois é, eu também não tinha não, mas existe e é comum. Assunto de hoje no nosso quadro Falando de Direito. Com você, Falando de Direito. O advogado Isaac Bertolini Auler está com a gente hoje. Isaac, é um termo pouco conhecido, que a gente imagina limbo significa indecisão, incerteza, mas no aspecto previdenciário eu particularmente não conhecia. Na verdade, o que é que significa limbo previdenciário? Quem tarde. escuta assim parece um filme de ficção científica, Não né? Mas, na verdade, o limbo previdenciário é algo bem simples. É quando o funcionário ele acaba se afastando pelo INSS, o INSS lá estabelece, olha, 30 dias de afastamento. Ele tem que retornar para o trabalho. Quando ele retorna para o trabalho, um médico do trabalho, ele avalia esse funcionário, um médico que vai ser da empresa, no caso. Sim, sim. E esse médico vê que aquele funcionário não está apto para retornar ao trabalho. O que acontece daí? Acontece o limbo previdenciário. Nossa, então vamos lá, pensar aqui. Você tem uma alta, vou chamar assim, realizada pelo perito lá do INSS, Do INSS, né? exatamente. Aí você vai para o médico, que toda empresa tem o médico do trabalho que faz o exame admissional, demissional, e nessas vezes também essa avaliação. É assim, Isaac? Exatamente. Aí ele diz, não, peraí, você não está com a capacidade para retornar ao seu trabalho. Aí acontece esse limbo. Acontece o limbo, porque daí o funcionário, quando ele vai para o INSS, ele tem o contrato de trabalho suspenso. Sim. O que acontece? Quando tem lá a negativa do INSS, falando que ele já está apto para trabalhar, o médico do trabalho, o médico da empresa, ele fica um pouco, ele não fica com as mãos atadas, mas ele fica com um pouco de receio de não liberar o trabalho desse funcionário. Sim. Daí ocorre duas hipóteses. Se ele retorna para trabalhar e ele não está apto, por exemplo, ele é caminhoneiro, né? Certo. Ele está com algum problema psicológico, ele está com alguma tontura, alguma coisa. Ele vai voltar a trabalhar, ele vai pôr em risco a vida dele e das pessoas que estão ao seu redor. Sim, verdade. Se ele é enviado novamente para o INSS, ele vai ficar sem receber. Por quê? Porque o contrato dele vai ficar suspenso. Então, se fica nesse limbo, o ideal seria o quê? Ajuizar uma reclamatória contra o INSS, né? Uma ação contra o INSS, para garantir que seja, assim, dado o período correto para aquele funcionário de afastamento. Gente, eu tô impressionada, eu nunca tinha parado, por isso que eu digo que eu sou fã do quadro, nunca tinha parado para pensar nessa possibilidade, porque ele fica sem o amparo do INSS, Exatamente. sem poder exercer a função na empresa, e ele fica meio que desamparado, E ele né, fica Isaac? desamparado, e é que nem eu comentei antes, tem uma leve pressão do médico do trabalho para liberar esse funcionário pro trabalho. Sim. Né? Porque se não se libera, começa a correr o salário e daí tu coloca o funcionário doente a trabalhar. E isso incorre em todos os riscos de estar uma pessoa doente no ambiente de trabalho. Complicado demais. Aí exatamente. quando, por exemplo, apesar dos médicos, a gente vai chamar de médicos assistentes, atestarem a incapacidade, né, do segurado, tanto a perícia do INSS quanto a perícia médica ocupacional, eles indicam, não, tem aqui a capacidade para retornar à atividade. Como é que faz? Se ele está efetivamente doente, ele vai procurar o médico particular dele, vai pegar um novo atestado e vai ser afastado novamente para passar novamente por uma perícia do INSS. Nesse meio tempo, ele pode ajuizar, né, uma ação contra o INSS e buscar, isso que é interessante, ele pode depois, por exemplo, demorou 3, 4 meses pro juiz lá da Justiça Federal determinar que ele deveria estar afastado. Só que ele estava recebendo salário, porque ele estava trabalhando doente, né? Ele pode acumular o salário que ele estava recebendo com o benefício retroativo. Então ele não perde o direito de receber o benefício por ele estar recebendo o salário, entende? Entendi. Porque ele trabalhou doente e tem direito a receber esse benefício frente ao INSS. Agora, Isaac, não tem empresa que diz assim, não, vamos colocar ele de férias, voltou, não tá bem, tem férias a vencer, vamos colocar de férias para dar um mês aí para se recuperar. Tem empresa que faz isso, pode? Tem empresa que faz isso. Olha, na teoria
Pode, se ele tiver apto, mas o funcionário pode entrar com uma reclamatória trabalhista contra a empresa depois, né? Falando, olha, eu não estava apto para voltar a trabalhar, eu estava doente, está aqui o meu atestado e a empresa me deu férias. Porque eu não posso tirar férias se eu estou com um atestado médico, né? Entendi. Então tem esse porém. Outro ponto interessante é aquele relacionado ao B31 e B91. Sim. Se é acidentário ou se é só um auxílio-doença, se tem relação ao trabalho. Por quê? Porque se a doença dele é relacionada ao trabalho, quando ele retorna, ele não pode ser desligado. Ele tem 1 ano de estabilidade. Só que se for um auxílio comum, por exemplo, auxílio acidentário, por exemplo, ou um auxílio nesse sentido, o B31, ele quando retorna para o trabalho, ele não tem a estabilidade. Então tem que se cuidar. Às vezes eu tenho que entrar contra o INSS até para fazer essa conversão de benefício entre o B91 e o B31. Que você aí, Isaac, até falou em outra entrevista sobre a diferença entre eles e como isso afeta, né, o trabalhador. Gente, são muitos detalhes. Por isso que muitas vezes é necessário mesmo a figura do advogado para que a gente tenha o nosso direito resguardado, né, Isaac? Exatamente, porque é uma questão bem específica e é um ponto que pega no funcionário quando ele está debilitado. Claro. Então a gente tem as doenças psiquiátricas também, psicológicas. Tu imagina, a pessoa tá passando por um transtorno que nem a gente falou de depressão, né? Se afasta, tem uma determinação do INSS para que ele volte a trabalhar e ele não está se sentindo bem. E além disso ele tem que pensar se vai receber o salário, o que eu vou fazer. Por isso que é bom a gente estar atento aos nossos direitos, pesquisar bem, também conversar com pessoas qualificadas para nos dar a melhor orientação nesse momento tão frágil da vida, né? E não achar que, mas é porque contra o INSS a gente nunca ganha. Não, tem que acabar com esse pensamento, né, Isaac? Com certeza, porque se tu ficar dependendo do Estado, né, do INSS, para ele te impor as determinações, daí a gente tá lascado, né? É sempre assim, lascado mesmo, Isaac, porque assim, a gente ter o nosso direito reconhecido, por isso que eu acho que é tão irrelevante temas como esse aqui no programa, quadros como esse, a gente só reclama aquilo que a gente conhece como direito, reconhece como direito. Exatamente. E os meninos trazem sempre polêmicos, temas assim interessantíssimos aqui para o nosso quadro, justamente para dizer, peraí, o INSS negou, mas tem situação, tem jeito, tem como recorrer, inclusive entrar contra o INSS, né, Isaac? Os meninos estão nas redes sociais, tanto o Isaac quanto o Rafael, e o quadro falando de direito também. Isaac, vamos fazer o seguinte, quem ficou com mais dúvidas sobre esse assunto, lá no Portal T5 tem a coluna do Falando de Direito também, mas se alguém quer conversar com você, esclarecer uma dúvida pessoalmente, posso passar as redes sociais pro pessoal de seguir? Pode, com certeza, a gente faz questão que nos procurem nas redes sociais. E é que nem tu falou, quem quiser a complementação do assunto, eu escrevo lá toda sexta-feira, toda semana, sobre o tema que a gente está falando e outros temas também, lá no blog Falando de Direito no Portal T5. Muito bom. Olha o Instagram na tela, Isaac Bertolini Auler, para você seguir. Esse é o Instagram do próprio Isaac. O Instagram do quadro é Falando de Direito BR e semana sim, semana não, o advogado Rafael Bernardes está aqui com a gente também, tá? Eu adoro o quadro, os meninos já sabem disso, sejam bem-vindos. Obrigada, até você daqui a 15 dias, né? Quer dizer, eu nunca sei, que às vezes eles mudam aqui na sexta-feira. Depende se a gente se afasta ou não, né? Obrigada, meu bem. Valeu, bom fim de semana. Eu nem vou dizer Dia dos Pais, porque ele não é pai ainda. Então, ficou devendo aí o Dia dos Pais para uma próxima oportunidade. Mas eu quero saber se você tem um registro legal com seu papai. Daqui a pouquinho eu vou contar para você como você faz para mandar para a gente, tá? Eu já vou dizer no nosso zap, 988933999. Porque agora é em clima dos pais também. Tem pai que é bem amigo, que é parceiro, que faz tudo junto, né? Isso é muito legal.